Fala pessoal, tudo bem? Mais um podcast no ar do GMAcast, o podcast da Graça Mendes Advogados, para falar mais uma vez sobre consórcios. Eu tenho aqui dois licenciados da Demicon, que são um casal, tem 3 lojas no interior de São Paulo e vão passar para a gente aí toda a experiência que eles têm acumulada. Então vai ser bem legal um bate-papo para vocês que são do segmento, conhecer um pouco mais, seja da Demicon ou não, né? Eu acho que é válido, até porque é uma questão familiar, então a gente sabe que empresas familiares hoje é uma tônica do Brasil e aí a gente vai falar também sobre isso. Diegão, obrigado aí pela presença, Amanda, né? Agradeço aí a presença de vocês por estarem aqui para a gente bater esse papo. Vocês já estão aí nessa jornada, você já está há um tempo, né, Diego? Um bom tempo. A gente que agradece, Júnior, pela oportunidade de a gente estar aqui falando um pouquinho da nossa empresa, falando um pouquinho do nosso negócio e do nosso dia a dia, né? Com certeza, acho que é essa a ideia. Então, Diego Ribas de Souza, né? O Diego já vem do mercado financeiro há um tempo, já está no banco, né? Trabalhou bastante tempo no banco, alguns anos, né? 20 anos aí no mercado. 20 anos do banco, então tá no mercado financeiro. Foi pro consórcio agora. No consórcio, você está quanto tempo agora? Na verdade, assim, o banco tinha consórcio também, né? Sim. E sempre foi um dos meus produtos favoritos. Então, eu digo que eu tô no consórcio há 20 anos, porque lá eu já vendia, né? No primeiro ano, quando eu entrei em 2005, eu já vendia o produto. Sim. Né? Então, a gente está no mercado há 20 anos. Agora, atuando somente com consórcio, vai fazer 4 anos e meio agora. 4 anos e meio. Uhum. E a Amanda, tá? Eu não tinha contato nenhum com consórcio, né? Sou formada em Direito e nunca exerci. Tive uma loja de roupa por 7 anos. E aí o Diego, a gente montou a Demicon em Itararé. E aí já fechei minha loja e vim para o consórcio. Legal. Então, pessoal, estava falando que o Diego Ribas de Souza do mercado financeiro já está há um tempo, né? 12 anos que trabalhou em um grande banco aqui brasileiro. Depois agora já 4 anos e meio na Demicon, né? Em 3 lojas. E a Amanda junto. São casados, né? A Amanda tem formação em Direito. Fez essa transição de carreira aí. Uhum. E trabalhou também no comércio. Sim. Né? 7 anos, o que é legal, porque você acaba tirando experiência também, porque o comércio é uma escola absurda, né? Exatamente. 3 lojas, onde que são as lojas? Itararé foi a primeira loja que a gente inaugurou, agora em outubro vai fazer 4 anos. Ourinhos, foi uma loja que a gente já comprou de uma outra gestão lá, né? A gente fez a aquisição. Foi 2022 e 2023 inauguramos a unidade de São José do Rio Preto. Então a gente está com essas 3 unidades, então de olho aí para mais 2 unidades até o final do ano que vem, mais ou menos. Legal. Até pegando esse gancho, né, do mercado de consórcio, que eu acho que é um momento, você está pensando já numa expansão, o mercado está nessa pegada, né, de expansão, porque acho que tem muitas coisas que conspiram para que isso aconteça. Primeiro, crédito muito caro, né, no Brasil, que também é que você não se planeja, eventualmente, né, ou você não vai ter crédito, você vai ter que pegar um crédito mais caro, enfim, e as taxas são muito caras. E o consórcio larga muito na frente aí nesse aspecto. E né? não só caro, como escasso, né? Escasso, cada vez Exato. mais restrito, Uhum. né, até pela característica do nosso mercado de crédito. Sim. Né? Questão de inadimplência, que é muito, muito forte no Brasil. Isso encarece também. E o consórcio não tem juros, né? Começa por aí. Então, tá numa crescente muito grande. Você percebeu isso, assim, de quando você começou para cá? Ou como é que tá? Com certeza. Na verdade, assim, falando um pouquinho do mercado de consórcio, a gente acompanha aí. Eu comecei a vender consórcio, não tinha nem a lei do consórcio, né? Lei do consórcio de 2008. Comecei em 2005. Já era uma coisa assim. Então, eu peguei um pouquinho ali do mercado bagunçado, né? A lei veio para ajustar o mercado, fiscalização e tudo mais. Mas assim, o mercado de consórcio, desde que eu trabalho com consórcio, ele vem crescendo. É impressionante. Se você pegar os dados aí na BAC lá, você vai ver que sempre cresceu. Então, normalmente o cliente chega, às vezes ele fala pra gente, nossa, agora tá ótimo para vocês porque o juros tá alto, né? Sim. Mas isso é relevante? É relevante.
porém não é o fator decisivo, na minha opinião, tá? Porque quando o juros está alto, normalmente os clientes vêm buscar o consórcio como uma forma de buscar um crédito barato, tá? Sim. Ou às vezes não tem, está escasso, ele vem buscar. Quando o juros está, a Selic está baixa, ele vem buscar como uma alternativa nova de investimento, porque o investimento que ele tem de renda fixa lá no banco, muitas vezes não está pagando nada para ele. Bom. E ele começa a olhar para o mercado, ele começa a procurar novas oportunidades. E aí o consórcio também se encaixa muito bem. Então a gente sempre consegue surfar a onda do mercado ali, seja para onde ela estiver indo, né? Então isso é bem interessante também. Eu acho, isso é legal, né? Assim, porque isso é uma das grandes questões, inovações que a Ademicon trouxe, me parece, de olhar o consórcio com outras facetas, vamos dizer, né? Porque antes era aquela aquisição de bens e serviços e tudo mais. Mas hoje, o cara faz... tem gente que faz consórcio para contemplar e vender, carta contemplada, já tem um mercado disso. Sim. Tem gente que faz como investimento e deixa lá. Você sabe, Júnior, que foi uma coisa que me pegou, que me trouxe para a Ademicon ficar focado 100%, foi isso, sabe? Porque, assim, eu ganhava ali algumas questões de premiações no banco de consórcio, até uma curiosidade, a minha avó se aposentou vendendo consórcio. É mesmo? O primeiro consórcio que eu fiz, eu tinha por volta de 7 anos, eu fiz com ela vendia numa grande marca de motos, inclusive eu ia lá, adorava passar o tempo com ela lá, e eu fui lembrar exatamente desses detalhes depois que eu já estava ali na Ademicon, eu e ela conversando, né, a mãe da minha mãe. Legal. E já era para ser. Já era para ser. Então a gente já vinha, né? Já tá dentro da família há muitos anos e lá no banco eu já trabalhava isso há muito tempo. Mas quando eu fiz a primeira reunião, né? Eu estava procurando dentro no escritório que eu tinha de consultoria, estava procurando novos produtos ali, bem na pandemia, né? Que a gente estava naquela transição, aquela transição, e agora e tal. E eu estava procurando mais um produto para o portfólio do meu escritório, né? Então eu fui até Curitiba, já estava morando em Itararé, fui até Curitiba e fui até hoje onde é a Batel 1. Fiz lá uma reunião com um dos gestores lá. Que é a loja, né? A loja da Ademicon. Exato. Sim. Fica do lado da matriz ali. Sim, sim. E, cara, naquela reunião eu me encantei. Eu voltei pra Itararé, falei pra Amanda, cara, chama o nosso nicho aqui. Legal. Produto que eu sempre fui apaixonado, que eu sempre gostei. É, um produto diferenciado. E, cara, só que com uma visão totalmente diferente do mercado, do bancão lá, né, que eu tava acostumado, que era aquele que o cliente vinha e falava, cara, eu não vou guardar dinheiro, eu não vou pagar taxa para guardar dinheiro, que era o discurso da maioria dos clientes. Então, quando a gente traz essa alternativa da Ademicon, que é pioneira no mercado, né? Foi a primeira empresa homologada a poder vender consórcio de imóvel, né? O Dr. Raul lá foi o primeiro a homologar. E de lá para cá a empresa foi pioneira desde então. Então hoje o mercado olha muito o que a Ademicon está lançando e aí depois o mercado inovou, porque especializou, né? Então, como você estava falando do banco, o banco é muito generalista, então o cara tá olhando para os produtos bancários gerais ali, né, carteira bem bancão, assim, massificado e tal. Exato. E ele não vai conseguir criar produtos em cima do consórcio, Sim. que eu acho que é muito legal, porque vocês fazem isso, e eu falo como cliente também, né, de Sim. vocês, e vocês fazem isso montando planos, né, em cima. O nosso diferencial é a consultoria, né? Consultoria. Isso. Então, assim, no banco você vai lá e fecha uma carta de consórcio. O nosso não, a gente quer ver o que você quer, o que você precisa, né? Quais são as necessidades e a gente monta... Os objetivos do cliente ali. Exatamente, a gente monta um projeto específico. Faz uma pesquisa também de grupos, né? Tudo. Sim. Acho que isso é o mais interessante, porque você sai daquela né? Sim. Balcãozão ali comercial. Tanto é que muita gente vem atrás da gente e fala assim, me manda uma tabela do que você tem. A gente não trabalha com tabela, né? Que daí já é um perfil bem de banco. Sim, né? A gente trabalha o que você quer. Como que você quer ser atendido? E aí a gente monta toda uma simulação de acordo com o que o cliente quer. E aí é legal, né? Porque a gente vê como o mercado está evoluindo. Agora, uma das bolas da vez é o agro, né? Sim. Cara, o agro, que é perfil pro cara do agro fazer consórcio para esses maquinários grandes, porque o cara tem ali
né, ter um período para trocar aquela máquina lá, aquela colheitadeira, e o cara consegue fazer um planejamento, né, e economizar bem, né, do que se ele for fazer um financiamento. E assim, a gente conhece o mercado, né? E quando você vai abordar esse segmento, né, do agronegócio, você fala de consórcio, e aí a Demicon olhou para esse mercado, né, as oportunidades de negócio desse mercado, e a gente vem trabalhando aí pelo menos uns 4 anos muito forte. Hoje quase 30% do faturamento da Demicon é agro, né? Então veja o crescimento, né? Caramba, Preço público. 30% E a gente lançou significativo. muito. E a gente lançou recentemente um produto que ele está voltado para várias demandas, mas principalmente para o agro. Então hoje você consegue trabalhar, fazer o planejamento de infraestrutura para a tua fazenda, você consegue até comprar animais. Nossa. Então você pode fazer um planejamento para comprar cavalos de raça, boi, né, para fazer criação. O insumo também, né? Todos. Mas você vê que interessante. O portfólio é bem grande hoje e a concorrência normalmente não tem isso, o mercado ainda não tem. A gente está sempre um pouco à frente ali. Inovando, né? Inovando. Foi uma inovação. Exato. Inovação do mercado de consórcio. Total. Porque é uma visão diferente. Total. Por uma necessidade que existe, né? De crédito, usando o consórcio, que é um produto brasileiro, já é nosso. Então, cara, é muito... Tem tudo a ver, né? Então, assim, ó, até voltando ali, então, né, cara, a Demicon realmente, ela é diferente, né? Fazendo um paralelo aqui com a Amanda falou, é 100% consultivo. Especialista. Exatamente, é no foco do cliente, não foco no cliente. Então, a gente escuta primeiro para depois falar. A gente ainda vai entender toda a demanda desse cliente, para daí sim fazer um projeto para ele, né? Bem alinhado, bem específico para ele, para a família dele, para apresentar esse projeto e aí sim dar continuidade. Porque não adianta também eu pegar um cliente que pode pagar X de parcela, mas pode pagar R$1.000 de parcela, mas ele quer um imóvel de 1 milhão, a conta não fecha. Então a gente também faz todo um trabalho de educação financeira, de planejamento, para ele entender e situar o cliente ali para que ele tome a melhor decisão, mas que pelo menos ele comece a fazer esse investimento para chegar naquele Um planejamento, né? Exato. Um planejamento. E assim, aí falando um pouquinho mais já da operação mesmo de vocês, né? A questão da gestão, que eu acho que isso é muito legal. Vocês já estão aí com 3 lojas. Que desafio que é gerir pessoas, né? Gerir a loja, toda a complexidade da loja, não só, né? Tudo. Como que é isso, né? Como que foi essa jornada? Claro, imagino que vocês começaram progressivamente, né? Com 1, 2, daí chegando nessa 3ª loja, você acabou de comentar aqui, gostariam até de expandir ainda mais no interior de São Paulo. E como que foi essa jornada de vocês e os desafios que vocês enfrentaram dentro dessa gestão da loja? Legal. Eu comecei, na verdade, na Demicon como indicador desse consultor que me vendeu a primeira cota. Então eu virei cliente antes, até a gente fez uma cota, nós dois fizemos juntos. Antes de você... No nome da Amanda, inclusive, até hoje a gente tem essa cota, né? Sim. Legal. E a gente começou como indicador, gostei muito, fiquei apaixonado pelo modelo de negócio, pelo produto, pelo olhar, pelo jeito. Eu sempre fui um cara que fui apaixonado pela venda consultiva, né? Eu tive uma formação de venda consultiva dentro do banco, a gente não conseguia aplicar, mas a gente aprendia e aquilo me fascinava. Tanto que quando eu saí, eu montei um escritório de consultoria, né? Então, aquilo tudo me fascinou muito. A gente trabalhou, foi em 2019 isso, tá? A gente trabalhou ali na parceria, tocando outros negócios até mais ou menos 2020. Quando 2020 a gente resolveu realmente mergulhar de cabeça, eu saí de outros negócios que eu tinha e a gente abriu a nossa matrícula de 2021, né? Então a gente começou no início de 2021, no final de... Itararé, né? Isso. Itararé. E no final de 2021 a gente já tinha a nossa primeira unidade sendo inaugurada, né? Acho que misturou um pouco da expertise que eu tinha no banco, também a nossa carteira de clientes ali, que já era uma carteira legal, consolidada. A gente já teve um resultado muito bom já de cara, né? Como toda empolgação, né? Na verdade, assim, né, Júlio? Eu tô voltando um pouquinho, eu venho do modelo CLT, vida inteira, né?
Que é totalmente diferente do empresário ali que está empreendendo, né? Só que eu sempre tive essa vontade, né, de mais, de fazer o negócio crescer. Fazer o negócio, investir, de fazer alguma coisa e tal. tá por você, né? Só é o teu negócio. Isso. Só que quando a gente vai para a gestão oficial mesmo, como empreendedor, nós estamos abrindo uma porta, vamos lidar com tudo que envolve, né, abrir uma empresa, tocar uma empresa, a gente tem muita dificuldade, né? Então, no começo, a gente até teve um resultado muito bom, assim, né? Eu lembro que na época a gente ficou em quarto, nesse curto pedaço de tempo ali do ano de 2021, a gente ficou em quarto como loja que mais vendeu consórcio de automóvel. E hoje a gente tá falando mais ou menos quantas lojas, só para ter uma ideia do tamanho do total ali. Hoje a gente está com 250 lojas, mas a gente tem uma meta aí de 450 lojas até 2028 e com certeza vamos chegar para isso. Tem muita loja que já está na esteira, já está para sair, né? Então, cara, a gente teve todas aquelas dificuldades, mesmo assim, eu sempre tive muita vontade, né? Graças a Deus, a Amanda sempre teve comigo, então, cara, um braço fortíssimo ali, né? Ela já vem de uma família um pouco mais empreendedora que a minha, né? A avó dela teve, depois acho que não pode falar, mas a avó dela teve loja, a mãe também. Já estava no comércio, né? Que Sim. Até você fez esse trajeto. Sim. Quando eu entrei na Demicon, foi realmente isso, que eu já tinha uma mente empreendedora, né? Uma visão. Porque é perfil. É perfil também, né? E isso vocês devem passar, né? Também a gente pode falar um pouco disso na sequência, da questão quando vocês vão selecionar as pessoas, né? Sim. Porque se o cara vem com uma visão de CLT, não dá certo, eu acho. Né? Não, a mente empreendedora é muito importante, né? No negócio. E isso você acha que te ajudou? Me ajudou bastante, porque a minha loja era pequena, então eu cuidava de tudo. E em Tararé? Em Tararé. E eu cuidava de tudo ali. Então, isso... Quando eu entrei na Demicon, eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer. Tive um pouco mais de facilidade, né? Se a pessoa... Exatamente, né? Tem a administradora lá em cima, a Demicon. Exatamente. Tem as lojas, tem os consultores, cada um. Então, dentro dessa estrutura, a gente já treina os nossos consultores, porque a gente tem um plano de carreira muito claro, muito certo. Todo mundo que entra na empresa já sabe exatamente o que precisa fazer para chegar até a autarquia da empresa, né? Uhum. Então, a gente mostra para eles que, a partir do momento que eles abriram o CNPJ, saíram do contrato de experiência ali, né? Abriram o CNPJ, eles já têm as responsabilidades dele. Responsabilidades fiscais, né? Responsabilidade de organização, de planejamento estratégico, de tudo que envolve ali, né? E aí só, quando se fala contrato de experiência, não é CLT, é um contrato que, na verdade, com a administradora, porque a administradora exige ali um prazo de 90 dias ali, para que eles também constituam a empresa, porque tem que constituir a empresa, né? Tem uma série de obrigações que eles têm que, além de capacitação, né? Tem que fazer. Exato, Enquanto eles estão no período de treinamento, de tudo que eles estão participando dos cursos e tudo mais. O cara tem que se capacitar para saber vender aquilo, né? Normalmente, Exatamente. Eu imagino que as pessoas que vêm, elas nunca mexeram com consórcio, né? A maior parte. Não, a gente tem bastante. Tem de tudo, tá? Mas hoje acho que a maioria do nosso time lá, né? hoje a gente deve estar com mais ou menos 50 pessoas no time, né? A gente organizou muita empresa, a gente está numa fase agora de escalar, né? O nosso negócio, escalar as equipes, inclusive promovemos recentemente alguns gestores e tudo mais. Mas a gente até, às vezes, na grande maioria das vezes, se vem de mercado, a gente tem um pouco mais de dificuldade para treinar do jeito que a gente trabalha. Porque a gente trabalha... Vem com alguns vícios, vamos dizer, né? Isso. Pessoas... Então, hoje, se pegar a maioria, não vem de mercado. Quem realmente não sabe de consórcio. E daí vocês formam. Assim como a Amanda. Vão formando. A gente treina, a gente tem uma universidade corporativa que, cara, eu já tive outras, né, no decorrer da minha carreira, e é absurdo, tanto da parte estrutural do consórcio, quanto da parte de técnicas de vendas. Cara, ela é muito completa, muito ampla, inclusive a gente vai lançar agora, a gente vai ter um lançamento agora de uma nova versão da plataforma, né? Legal. E fora isso, a gente tem treinamento na unidade todos os dias. Então, todos os dias a gente tem um treinamento ali que vai das 8h20 até as 9h, mais ou menos. A gente chama de cápsula, né? Pequenos treinamentos. Uhum. O vendedor não consegue ficar parado muito tempo, então também não dá para ficar travando ali, né? Mas ao mesmo tempo é algo que
faz com que eles cresçam. Mas isso. Desenvolve. A ideia, na verdade, desses treinamentos é dar algo a mais para ele usar durante o dia ali. Às vezes é um pitch de venda, às vezes é uma parte mais teórica, às vezes é... Enfim, todo dia a gente tem um conteúdo. E a gente já tem o conteúdo do mês inteiro, né? Quando começa o mês de escala, todo mundo participa, todo mundo faz. Então é uma troca bem importante. E a gente tem treinamento de produto também, né? Aos sábados, para quem... quer aprender um pouco mais sobre o produto, na essência, a gente tem esses treinamentos no sábado, de manhã. Legal. E como que é, assim, no dia a dia? Como que... Porque, assim, é um desafio, imagino. Quais os maiores desafios que vocês enfrentaram para fazer essas lojas chegarem no ponto que estão agora? Porque o pessoal não vê os tombos, né, que a gente toma. Sim. Só vê quando tá tudo funcionando, mas... As parcelas que a gente pagou, só vê quando tá contemplado, né? Exatamente. Só vê quando já tá, né? Então, assim, como que foi isso? Porque é legal compartilhar também esses conhecimentos, essas trilhas que vocês passaram, né? Até para as pessoas encurtarem esses caminhos. Sim. E porque a gente tá falando de um universo aí de milhares de pessoas hoje que já estão como autorizados e tal, né? E que podem também, né, trilhar esse caminho para até ter uma loja, que eu sei que é um caminho que acontece lá na Demicon, Sim. né? Mas que demanda percorrer, né? Ele é um caminho difícil, né? Então, como eu falei, eu vim do modelo CLT, então, cara, aprender era o que eu sempre quis, mas que eu não tinha ia ter noção nenhuma. Até dentro do banco não vai ter como, né? Dentro da Demicon, a gente tem uma oportunidade de empreender dentro de uma empresa, né? Então, isso já ajuda bastante. Já tem estrutura por trás ali de uma empresa muito grande, muito bem consolidada. Né? Hoje, esse ano, só para você ter uma ideia, falar um pouquinho de número aqui, a Demicon está crescendo 93%, o mercado está crescendo 20%. Ano passado, a gente vem de 50% de crescimento versus 25% de mercado. Então, ela já está crescendo absurdamente, né, acima do que o mercado. Muito acelerado. Exato, mas com uma estrutura muito forte, né? Esse ano, dentro do ranking, a gente é a administradora que mais vendeu consórcio no Brasil. Né? Mesmo colocando os grandes bancos no ranking. Então é algo extraordinário. Cara, quando eu abri Itararé, a gente tinha em torno de 50 lojas. Hoje a gente tem 250. Né, 4 anos depois. A gente não tinha 1.000 consultores, hoje a gente está indo para 7.000. Inclusive, essa semana a gente está tendo um evento aqui, né, que é um encontro... Que eu acho que é o maior evento, né, da Demicon, se não me engano. Inclusive, é um lugar que a gente vai ali, né, aqui em Curitiba, se encontra, são 3.500 pessoas reunidas. É o maior evento de consórcio do país e do mundo, né, consórcio Jabuticaba. Sim, é brasileiro. Né, a gente está com expansão também aí voltada para o exterior, mas hoje o produto é exclusivo brasileiro. Então, com toda essa estrutura, ajuda muito. Claro, o nome, né? Mas não basta. Até porque, assim, o mercado financeiro, ele pressuposto de confiança. Né? Tá mais no momento atual que a gente vive de golpe aí e tal. Então, né, você tem que cuidar muito com investimentos e a gente vê isso. Pessoas perdendo dinheiro, assim, da vida até investindo em coisa que é furada e tal. Então, já começa por aí. O cara vai começar a fazer investimento para o nome da Demicon, você já falou ali. Eu acho que hoje, tirando o segmento de banco, né, das administradoras independentes, deve ser aí o nome mais forte do Brasil. Sim. Até pelo porte maior, né? E, então esse já é um pressuposto, digamos. Já ajuda muito vocês no caso de ir pro mercado. Pô, de você chegar lá, pô, eu tô trabalhando na Demicon, tem a loja e tal. Então já abre uma porta... Absurdo. Mas a questão da administração da empresa e aí, tem que fazer. Isso é só uma parte, né? Aí também não adianta vender e não entregar, porque quem entrega são vocês, né? Exato. A loja. Exato. Então a gente está no front ali, né, que fala. Então assim, a gente tem muita referência dentro da Demicon. Eu sempre fui uma pessoa que busquei referências fora e dentro da Demicon. Então, dentro da empresa a gente tem muitas referências aí, né? Inclusive até o Elvis, né, que já teve aqui, acho que conversou. Sim, o Elvis, a gente atende ele até teve no podcast há um tempo atrás. Inclusive ele virou diretor regional nosso agora, recente, lá no interior. E ele começou como consultor? Ele começou como consultor. Nossa, ele tem uma história bem legal, inclusive, né? Ele era motoboy. E aí já é isso que é legal, porque daí você já entra se sabendo que... Claro, tem que vestir a camisa, tem que batalhar, tem que... Mas a questão o pior é você vestir a camisa, batalhar e não poder chegar. É diferente. Exato. Você pode chegar, mas você tem que
Claro, vestir a camisa. Então, e aí a gente vai moldando, né? Vai aqui um pouquinho, os diretores também da empresa ajudaram muito a gente e tal, mas no dia a dia ali, é você com Você tem mesmo, que plantar para colher. Exato. Então, foi um desafio, a Amanda, inclusive, me ajudou muito nisso, nessa parte mais de processos, né? A parte de cultura, né? Que eu acho que é muito importante, quais os pilares ali que a gente fundamental. tem como essência. Então a gente demorou um pouquinho para. Acho que foi esse que foi a maior dificuldade. A gente chegar no modelo e nos processos ideais para Maturar. crescimento. Né? Maturar. Amadurecer, porque também para vocês era começo. Exato. Né? E aí, assim, na empolgação a gente abriu 3 lojas, então agora é 3 lojas, né? Pra gente fazer isso acontecer. E graças a Deus deu tudo certo, a gente conseguiu fazer, a gente tá no momento agora de escala. Que é escalar esses processos que a gente definiu como a essência aqui do nosso negócio, né? E seguir para que todo mundo consiga remar para o mesmo lado. Tanto que agora a gente já está pensando até em expansão, né? Então, acho que é muito importante. A empresa ela tem que ter processos muito bem definidos. Não dá para... Eu comento lá com meus consultores. Né? Tem uma gestão. A gente não pode ser consultor cachorro louco, gestor cachorro louco. Você tem que ser uma pessoa ali, cara, profissional, que você sabe para onde você está indo, como que você vai ir. Né? A gente brinca muito, os consultores, eles falam, pô, eu quero ganhar 20 mil, né? Eu quero ganhar 20 salários. Eu falei, tá, mas e aí? Você sabe o que precisa fazer para chegar lá? Você está preparado? Ou então você vai... Você sabe o caminho? Você sabe o que você precisa fazer? Você está disposto? E aí sim dá aquele... E o negócio de vocês é muito boca a boca também. Eu digo, o cara que é bem atendido, vai lá, Sim. pô, também. Fala com o Diego lá, fala com a Amanda, né? Porque assim, as pessoas, elas vão atrás das pessoas, né? Vai lá, fala com o Diego que tá lá na Demicon, fala que fui eu que indiquei. Então, isso é muito forte, né? Porque as pessoas compram de pessoas. No final das contas, é gente pra gente, né? Uhum. E também com gente, né? Porque vocês estão ali com um pessoal que tá dentro da loja, Sim. que você falou da cultura. Cultura, quem emana a cultura são as pessoas. Sim. Né? E tem que cuidar, porque você tem uma boa cultura, você vai ter bons negócios, bons frutos. Da mesma forma, o contrário. Então, e a gente sabe que falar disso é uma coisa difícil, porque cada um tem seus valores, tem sua visão de mundo e tal. Então, eu acho que esse deve ser um grande desafio para vocês, de manter, né, as pessoas ali, de achar pessoas também, porque isso é boas pessoas, né? Boas pessoas, e desenvolver. A cultura é resiliência pura, né? E também perfil, às vezes não é nem questão de ser uma pessoa que não é boa, ou, né, nesse sentido. Não é nada pessoal, né? Pessoal. Mas a pessoa tem o perfil do CLT, eventualmente. Exatamente. Né? Tem o perfil, não é do empreendedor. E a gente tá falando de alguém que tem que ser empreendedor. O cara tem ele vai ser um intraempreendedor, mas vai ser um empreendedor, né? Normalmente, quando a gente tá conversando na hora da entrevista, a pessoa quer entender um pouquinho mais e fala, cara, é praticamente a mesma coisa que você vai abrir uma porta hoje. Tá? A única coisa é que você vai ter toda uma estrutura já pronta para você começar. Você não vai precisar agora, nesse momento, se preocupar com aluguel, com contratação de pessoas. Não. Você vai focar o teu tempo dentro dessa estrutura para você seguir no plano de carreira e poder chegar hoje onde estão os diretores, por exemplo, né, que começaram lá atrás como consultores. Sim. Então, isso tem que ter essa mentalidade, porque se você está focado em um salário, cara, empreender não é para você, né? A gente sabe disso. Você tem que construir a carteira para... Mas aí também depois tem um potencial de ganho muito maior. Exato. Exatamente. Com certeza, mas tem que pagar o preço. Exatamente, a pessoa tem que estar disposta, né? E até pegando esse gancho, como que foi a mudança, né, assim, de perfil ali de vocês, de um vendedor para um gestor, para um líder, né, um dono de loja, e os desafios, assim, porque muda um pouco ali já, né, aí você já tá numa função mais de gestor, porque esses empreendedores, eles podem ser mais individualistas, vamos dizer, né, dá para ele vai funcionar bem dessa forma. Pô, eu quero vender e tal, vou correr atrás. Mas aí quando você vira um líder, você tem que cuidar da equipe. Sim. Você tem que cuidar, né, das pessoas e tal. E aí às vezes pode ser que até que não encaixe, né, nessa função. Uma pessoa que vai bem na venda pode não ser líder e tal. Então tem requisitos diferentes, não tem? Tem. Então, o que a gente faz? Quando a gente percebe que a pessoa está começando a querer subir, a gente começa a já dar algumas funções para a pessoa, né?
A pessoa já vai, faz um negocinho aqui, faz outro negocinho ali, atende esse consultor, né? Dá uma assessoria para ele. Suporte. Isso. Então a gente já vai dando algumas coisas para ele fazer para ver como é que ele vai reagindo. Para ver se ele vai ter perfil de liderança. Exatamente. Na verdade, assim, o nosso ambiente ele incentiva muito a liderança, né? O formato de liderança. A gente está falando de um plano de carreira que está pautado em ser líder. Tá? Se você quer ser um consultor, tudo bem, não tem problema. Você vai... como você se dá super bem sendo consultor. Tem vários consultores dentro da Demicon. Tem gente, já ouvi gente que virou e pediu para voltar. Ser consultor, já ouvi histórias assim. E tudo bem, né? Ninguém é obrigado a seguir. Aí cada um tem que ser feliz do jeito que quer e acha que... Tem gente que... Porque a pessoa não se viu ali naquela posição, mas... Exato. Exatamente. Tem dificuldade, né? Dificuldade, certo. Né? E tá tudo bem, não tem problema. Mas eu acredito, assim, que o principal fator da liderança é que a gente já... Eu e a Amanda, principalmente, a gente sempre tá conversando sobre isso, né? Você viu, aquele fulano de tal lá já tá se destacando. Não, e uma mentalidade de líder, né? O líder, ele não é promovido a líder, ele já é líder antes, tem que né? buscar. E você já vê que a pessoa ela já tem um comportamento de liderança, de buscar as coisas, de chamar a responsabilidade, de estar disponível para ajudar, preocupada com o ambiente da loja. Então você já começa a ver, você só dá um impulso para ele, né? Então a gente vai desenvolvendo. No nosso caso, foi meio que, cara, fomos dando um jeito. Foi acontecendo. Não tinha ali alguém para dar uma referência no dia a dia mesmo pra gente, né? Então a gente Vocês tinham que ser a referência. Era a referência. Então eu já tinha uma experiência de liderança do banco, mas é muito diferente do que a gente tá falando aqui, né? Lá era chefe, né? Aqui é líder mesmo, então é a pessoa que está ali na condução para ser futuro sócio, inclusive, enfim. Então, a gente foi buscando conteúdos, eu escuto muito conteúdo hoje, né? Gostaria de estar lendo mais, né? Mas hoje eu aproveito as viagens aí que eu fico. Uma forma. E hoje em dia, escuto muito conteúdo. Nos entrega conteúdo de qualquer forma. Sim. E isso é muito bom, então fui procurar muito conteúdo, fui procurar falar com pessoas que estavam passando por essa transição, pessoas que já tinham dado certo nessa transição. Fui procurar uma mentoria também, a gente teve uma mentora que ajudou muito a gente, a Jaque, né? Que inclusive... Sim, a gente tem uma parceria no hospital, ela faz desenvolvimento. Que ajudou a gente muito, né? Nesse perfil de mudança, né? De liderança, de como ser um líder, de como separar as coisas ali, enfim. Então... porque às vezes a gente nem vê, isso é legal que você está falando, porque como você falou de uma pessoa que já vem do consórcio, daí você tem que, né, já vem com os vícios, né? A visão vem viciada, e é normal, é assim mesmo. E aí é importante você fazer esse trabalho, porque essas provocações de desenvolvimento, e eu acho que as pessoas têm que buscar esse desenvolvimento, às vezes até tem um certo preconceito, enfim, mas isso abre a visão nossa enquanto líderes para evoluir, né? Coisas que às vezes estão ali meio ocultas na nossa visão, então acho que isso é bacana. E da mesma forma, enquanto líder, né, vocês ali, de pegar essas pessoas e falar, fulano, cara, dá um toque, né? Por aqui e tal. Não é nem, às vezes, uma reforma, reformular uma questão, mas é um empurrão ali de alguma coisa assim, ou um feedback, às vezes a pessoa faz um feedback de uma forma, ou ela não faz feedback, né? Você é líder, porque os liderados, eles sentem falta de feedback. Total. E às vezes tem que chegar, você tem que falar com o pessoal, o pessoal tá meio que esperando que você dê uma devolutiva. São coisas assim simples que as pessoas tá passando desapercebido e que é normal, né? Isso aí, quem passou por aí. E assim, falando dessa questão do feedback, eu acho que isso foi uma virada de chave pra gente também, foi aprender a dar um feedback bem feito, sabe? Assertivo, profissional, não tem nada pessoal. Sim. Cara, vem cá, vamos sentar junto aqui, vamos construir junto, vamos ver o que está acontecendo, vamos montar uma estratégia, vamos melhorar aqui, vamos melhorar ali, colocando também a pessoa que está do outro lado para trabalhar as ideias junto com você, né? Eu acho que sempre que você coloca essa responsabilidade também com a pessoa, os dois lados crescem, né? Sem dúvida. Nesse sentido. E acho que um feedback bem feito, a partir do momento que a gente aprendeu, genuíno. E assim, aquele negócio, cara, anotando ali, vendo, revisitando o que foi falado, né, no feedback anterior. Então, eu acho que isso faz total diferença para a evolução. Eu lembro que tem os consultores, né, que estão um pouco mais de tempo com a gente, também nem tão tempo, mas
eles falam, né? Antigamente era um negócio que a gente chamava pro feedback. A Amanda é a mestra do feedback lá nas unidades, principalmente de Tararé. E antigamente ficava, né? Hoje em dia eles falam, nossa, cara, eu agradeço por aquele feedback daquele dia. Eles sabem o dia, a data da virada de chave por conta de um feedback que a gente deu para eles ali, uma conversa, uma orientação. Isso é o papel da liderança. E hoje eles replicam isso, cara. Então é muito legal, sabe? Eles replicam isso com as equipes dele. Então, aí entra na cultura. Né? Exatamente. Mas quanto tempo demorou para virar cultura, né? Ah, não, isso não é da noite pro dia. Isso é aos pouquinhos ali. Exato. E aí, exemplo, né? E acreditar e seguir. Você pode querer criar uma cultura pelo discurso. Não vai existir. Não vai se manter, vai ruir. Né? Porque é exemplo. A liderança é exemplo, né? E a cultura a liderança é a liderança, né? De liderar e seguir, né? E ser seguido pelo exemplo. Então isso é fundamental. Mas tem uma mudança muito clara aí quando você vira de consultor para líder, né? Sim. Com certeza. Você vai ter que trabalhar em equipe, vai ter que... E é difícil achar, às vezes... tem que desenvolver as pessoas, né? Porque quando vocês contratam como consultor. Sim. Né? E aí é até bacana para quem é consultor saber que tem que ser proativo. Sim. Não adianta. Tal. Tem que ser proativo. Isso a gente deixa bem claro, desde que a pessoa inicia lá com a gente. A gente já vai falando para eles, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Aqui não existe competição, todo mundo trabalha junto, então se o colega tá precisando de ajuda, vai lá e ajuda, da mesma forma que se você estiver precisando de ajuda, um colega vai te ajudar. Exatamente. Da mesma forma que você vai esperar que a gente, quando você precisar, te ajude. Né? Então tem que ser uma visão empática, né? Que se colocar o sapato do outro ali. Isso. E assim, na nossa empresa a gente cresce muito rápido, cara. Então, eu tava fazendo uma analogia, né? Que, sei lá, em 2 anos eu cresci o que eu não cresci 12 na instituição que eu tava, né? Muito pelo modelo, né? Empreender e tal, os desafios. Mas cresce muito rápido. Então, se você não tiver ali um alicerce muito bem estruturado, com processos, com GPS mesmo ali para o consultor, a gente uma tem gestão agora. Clara também, né? Uma gestão bem planejada, bem visível. Para você ter uma ideia, a gente tem hoje estruturado nas lojas os quadros, ali nos quadros onde os consultores mais passam. Tem tudo ali, cara. Tem regras, tem transparência de carreira. Porque o cara sabe o que ele precisa fazer. Se ele ficar na dúvida, ele vai ali e consulta. Tem a clareza do que... exatamente. E acredito que a nossa virada de chave também foi quando a gente sentou e colocou tudo isso no papel. O que a gente precisa fazer para chegar aonde, como... Então, planejamento estratégico e ali no papel. Porque gestão, até né? a gente escutou isso. Gestão, é uma lógica. O que não está no papel não tá combinado, combinado. Né? Não tá combinado. Então, a gente... E comunicar isso também, né? Para eles. Porque senão fica aquele negócio no achismo. Isso é terrível. Isso acaba com tudo. Acaba com a liderança, acaba com o clima da empresa. Porque a pessoa fica insegura. Porra, eu ouvi dizer que tem um negócio lá, mas, ninguém nunca comunicou isso. Exato. Será que tem mesmo? Não, pessoal, o negócio é o seguinte, façam isso, e aí, em troca, é isso. Exato. Né? Para chegar lá. E aí a gente teve, por exemplo, o gestor com 1 ano e 3 meses de casa que foi promovido a gestor e mudou de cidade. Então tem toda uma complexidade, né, desse movimento e tudo mais, mas que a gente tá lá, tá junto, tá? Eu viajo, né, praticamente uma semana sim, uma não, eu tô visitando todas as lojas, as unidades, mais na frente ali dos processos e da unidade de Tararé, que ela é gestora, e a gente está sempre junto tentando puxar essa corda, né, junto com eles. Então, faz parte. Eu acho que a cultura ajuda muito isso. E como que vocês desenvolveram essa gestão, assim, cara? Foi por conta? Foi assim, você, né, dando murro em ponta de faca, aprendendo ali? Como que vocês foram né? Eu digo na gestão mesmo, assim, da loja. Né? Não na parte do comercial, que daí isso acho que a própria Demicon já é muito forte ali já, né? Sim. Mas eu digo na gestão operacional ali, de fazer a coisa... junto com a mentora, né? Foi isso, junto com mentorias, junto foram desenvolvendo. Eu e a Amanda, a gente troca muita ideia, né? Sobre o negócio, sobre nós. Vai dormir pensando. A gente já tem até uma regrinha lá em casa, porque às vezes acontece dela tá acelerada e eu tá naquele... Né? Agora eu quero desacelerar. Às vezes acontece o contrário. Às vezes policiar, né? Pra eventualmente, que tem horas que você até tem que desligar um pouquinho. Sim. Então a gente até tem um acordo lá em casa que é assim, cara, se um falar hoje chega,
o outro no mesmo momento encerra. E é legal que funciona, cara. Funcionou muito pra gente. Porque no começo era complicado, era, porra, meia-noite, tive uma ideia daquele negócio lá, não. E é assim, né? Vamos Quem é ter... empresário, eu sei porque. Enquanto advogado, dono do escritório, a gente tá sempre querendo inovar ali, então... Sim. Então a gente combinou, ó, encerrou, anota no celular, amanhã a gente conversa, porque se não anotar no celular também perde, e às vezes é uma... Dá uma refrescada na cabeça, a gente conversa... Então, cara, foi isso, a gente moldou muita coisa, colocamos, olhamos fora da caixinha, olhamos nosso negócio fora da caixinha, Legal. A gente estruturou ponto a ponto, a gente fez isso algumas vezes, né? Natal e Ano Novo, né? A gente tirou uns 2, 3 dias ali só pra isso. Que é uma época boa, eu gosto dessa época. Que é uma época bem bacana. Fez isso. E aí, assim, realmente enxergar o negócio de fora e pegar passo a passo todos os processos, anotamos tudo, cara. Sim, tudo que o ciclo, né? Que você tem interno ali, do atendimento, pré-venda, pós-venda, protocolos, qual que é a função de cada um, qual que é o plano de carreira exatamente dentro das nossas unidades, campanhas comerciais, cara, tudo que você imaginar, a gente épocas, né? Até no papel. Questões de épocas que você vão ter ali do ano, de feriados, essas coisas, né? Fazer um planejamento do ano. Essa questão de treinamento todos os dias, quais eram os assuntos, como que a gente ia fazer. Planejar, que você falou, né? Que vocês fazem um Então a gente colocou tudo isso no papel, estruturamos, né? A gente traduziu isso também para uma língua mais tranquila ali, que ficasse um negócio mais visível, né? O plano de carreira mesmo é a imagem do cordão que vai trocando lá, né? Conforme vai crescendo. Então, cara, foi aí que a gente acertou, assim. Tá perfeito? Não tá perfeito. Mas isso é o barato do negócio. Não, exato. E aí entra naquela questão que melhor do que, né? Feito é você executar e pelo menos fazer, né? Do que não sair do papel nunca. E eu acho que a principal característica nossa é estar aberta, cara, e estar de olho em tudo que tá acontecendo. Sim. Pegando referências, entendendo o que os caras que estão lá na ponta... E até trazendo de outros mercados, né? Trazendo de outros mercados. Muita coisa. Você falou de consumir conteúdo, né? E a gente... porque ainda mais no mercado internacional não existe consórcio. Sim. Agora existe, deve contar lá nos Estados Unidos. Mas, digamos assim... Mas para brasileiros ainda, né? E aí a gente pega essas leituras aí, que normalmente sai best-seller aí, são tudo né, de fora, estrangeiros, claro, mas a maior parte. E aí o cara tá em outro ramo, em outro segmento, que você pega e fala assim, cara, dá para trazer, dá para colocar aqui. A gente até pegando esse gancho, a gente tem uma Stock Options, que é uma operação contratual das startups, que a gente está começando a modular ela para trazer para esse segmento de consórcio, no jurídico, que é bem isso, que aí o cara que ele vai... Pois tem aqueles caras que você fala assim, cara, eu preciso desse cara dentro, assim, né, e eu quero motivar ele. Então, assim, você cria uma estrutura contratual em que ele vai fazer todos seguir aqueles período de tempo e de exigências lá, 5 anos, por exemplo, e fazendo as coisas e performando, e aí você vai em troca ganhar uma participação aqui nessa loja, ou enfim. Você sabe isso é legal. Tem total a ver, motivo, cara, né? E a gente tirou muita coisa, assim, de conteúdo que eu escutei, de experiência que eu tive, com amigos que trabalham, né, em startups ou criaram startups. A gente trouxe muita coisa, porque, querendo ou não, a pessoa que está ali, que a gente está contratando, ela está acreditando na gente. A Demicon é gigante? Mas assim como outras empresas são também, né? Fica frio também, mas né? Quando ele tá dentro que ele vai entender. Muita gente conhece o tamanho da Demicon mesmo quando vem no Summit, porque vê o tamanho da estrutura real da empresa, né? Mas lá na ponta, lá no interior, ele tá confiando em você, cara. Ele tá olhando no teu olho e tá confiando no que você tá falando para ele. Cara, aqui você vai começar do zero, mas o céu é o limite. E startup, quando vai contratar, não deixa de ser isso, né? Sim. O cara tá vendendo uma ideia que, aqui, ó, cara, você vai ter uma oportunidade. Vem aqui junto comigo, é uma ideia. O cara tem que acreditar no negócio junto. Exato. Então, assim, essas referências ajudam muito a gente ali, né, cara? Ajudaram muito, ainda ajudam. Então, a gente tá sempre atento a qualquer oportunidade de coisa que a gente pode trazer. Uma questão só que eu tentei me espelhar um pouco fora do mercado e não deu tão certo para nós foi a questão de contratação. Porque a nossa é bem peculiar, bem... específico. Então é um modelo diferente, né? Doutor também o cara já tem. Exato. Então ele tem que chegar. A gente não oferece um salário para ele, a gente oferece uma oportunidade para ele, né? Então cada um lá tem a sua primeira nota, quanto que foi, a minha foi X, a minha foi tanto. E hoje, tem gente na Demicon aí
ganhando muito dinheiro, né? Com salários aí, né, altíssimos. Então, que começaram do zero, há 4, 5, 6, 7 anos atrás, né? Basta pensar que a empresa está faturando 40 bi, vai para 40 mais ou menos ali. Esse ano deve passar do 40, de cara. 40. A gente vai bater esse mês, vamos chegar perto ou bater os 5 bi, né? Cara, 5 então, bi. Vendidos pelas lojas, né? Há 4 anos atrás, o faturamento era 8 vezes menor que isso. Imagina. Então, assim, isso tá lá, e quem tá fazendo isso são os consultores que estão lá. Então, né, o cara vai ser comissionado em cima de muita coisa. Então, tem gente que tá ganhando muito dinheiro porque isso é um valor muito expressivo, é um número muito expressivo. E assim, ela teve a mentalidade lá atrás de subir no cavalo encilhado, né? Como diz o nosso fundador, né? O Dr. Raul. Fala, cara, o cavalo encilhado ele passa uma vez, né? Você tem que montar. Aproveitar a oportunidade. Tá passando a oportunidade, tem que pegar. E realmente tem muita gente boa que a gente não consegue trazer pro negócio porque não consegue virar essa mentalidade, né? É então, o perfil daí, né? Acaba ficando lá, né, com o salário fixo lá mesmo, enfim, mesmo tendo muito potencial, essa virada de mental tem que acontecer. Porque senão não dá certo. E falando em salário, tem uma situação muito engraçada. Quando as pessoas vão fazer entrevista com a gente pergunta qual é a pretensão salarial. E aquilo fica guardado lá na loja. E aí a gente volta com o pessoal, depois de 1 ano, 2 anos que eles estão lá com a gente, aí a gente fala assim, viu? Você lembra quanto você colocou de pretensão salarial? Nossa, não tenho ideia. Daí a gente vai lá olhar na folhinha, 2, 3 mil. A gente fala, sobreviveria com 2, 3 mil hoje, que é o que você colocou lá? E eles falam, não, jamais. Então, isso é muito legal, porque eles veem... Essa dinâmica, você vê, são dinâmicas bacanas de você fazer, de você, né? Cara, é muito legal. Assim, a transformação de vida, cara, das pessoas dentro da nossa empresa, e aí esse é um ponto chave, assim, dentro da Demicon principalmente, mas que o consórcio traz. Você consegue transformar a vida das pessoas que você está atendendo, né? Eu tive um caso recente agora de um cliente em 4 parcelas sorteou 500 mil de um apartamento que ele precisava comprar, que ele estava mudando de cidade, como vários outros casos que eu já tive. Como se ele não tivesse feito essa parcela, ele não tinha esse apartamento e não ia entrar no financiamento, então, né, enfim, estaria na mesma situação. Como a gente principalmente muda de quem está junto com a gente. Né? A gente está numa empresa hoje que para você crescer você tem que levantar. Né? Então, ninguém é gestor de nada, né? Tem que ser gestor de alguém. Depende de você. Então, se você consegue trazer pessoas e trazer resultado, você vai subir, com certeza. Né? Então, isso é muito legal. Fazer o negócio acontecer, tá disposto a levantar e, né, dar o melhor ali, que vai dar certo. Realmente ali de patamar. Às vezes, quando a pessoa não tava mais enxergando... Batalhar. O cara tem que batalhar como... E no mercado é assim, né? Não dá. Se a gente se vê que o mercado tá carente de pessoas, né? Boas. E o pessoal fala, pô, falta vaga e tal. Mas tem que fazer uma autocrítica também. Então tem que olhar para dentro, né? E falando, a gente, né, no escritório de advocacia, olha muito na questão do jurídico mesmo, né? Até temos uma parceria já de longo prazo ali nas lojas, né? Desde Itararé. E é muito peculiar o mercado de vocês por jurídico também. Uhum. Porque é uma legislação específica que pouco explorada, mesmo no jurídico. Sim. Então, vocês têm uma série de questões diferentes, né? Juridicamente falando, enfim, nesses aspectos, não só de gestão, como você falou, né? Fui tentar importar um negócio da gestão tradicional e tal. E o que você vê, assim, de incidência de jurídico mesmo, que você fala, assim, que tem demandas, né? Ou de situações que você já vivenciou, que tem essa necessidade? Assim, Júnior, eu sempre fui uma pessoa que eu atuei sempre muito mais no preventivo, né? Eu aprendi que o jurídico funciona muito melhor assim, né? Porque... Às vezes o barato sai caro, né? Pois é. Então, assim, se você deixar para a hora que der o problema, você ir procurar uma consultoria, um auxílio, né? Uma decisão que você tinha que ter. Eu acho que é muito feito pior, lá né? atrás. A gente tem essas dificuldades do mercado, né? Não ter esse olhar tão jurídico, né? É uma coisa que está começando, acho que a desenvolver, está se desenvolvendo bem, mas ainda tem muito para se desenvolver.
Mas, cara, tem de tudo, né? Tem a famosa promessa de contemplação, essa é batata, né? Tá. Então, se você procurar na internet, você vai achar vários. Isso é o principal. Chega muito pra gente, né? Cliente aí que, pô, comprou uma carta contemplada que não existe, ou a promessa de contemplação, enfim. Infelizmente. O cara manda uma promessa de contemplação para vender a carta. Exato. Né? Que é o grande a objeção, a maior objeção do consórcio, acho que deve ser, pô, mas e tem um prazo, como que eu consigo? E assim, cara, isso é muito triste, né? Porque a gente tá falando do sonho da pessoa, né? Então, cara, eu já peguei caso da moça, de uma cliente que ela tava juntando dinheiro a vida inteira trabalhando de secretária. Ela juntou um dinheiro para dar uma entrada numa casa, um cara lá de São Paulo, de uma administradora que eu nem sei se existe ou não, vendeu uma carta contemplada para ela, entendeu? Ela perdeu toda a economia dela. Então, assim, é muito triste porque a gente tá falando do sonho vai pagando das pessoas. E acreditando. Exato. Fora isso, cara, é um tipo de atitude que... desumano, né? Desumano, não é legal e tal. Criminoso. Mas infelizmente, cara, existe, né? Em qualquer setor. Existe. No banco existia muito também, cara. E que atrapalha quem trabalha direito. Sempre atrapalha quem trabalha direito. Então, a gente tem o papel lá de aniquilar esse tipo de situação com um bom tratamento, um bom atendimento, trazer essa pessoa aqui, não, vem cá, vamos tentar arrumar isso, vamos tentar fazer aquilo. Mas é uma das coisas que mais acontece, assim, sabe? Questão de contratos, vocês devem ter bastante. Hoje a gente como licenciado, a gente tem os contratos, né, que a gente tem para prestação de serviço, ou prestadores de serviço, né, que a gente precisa estar revisando sempre, né? Sim. Contratos de parcerias, enfim. Cara, eu acho assim, contrato de aluguel, de locação, né, pra gente que tá expandindo, toda tem hora loja, tem contrato de local, CLT tem alguns CLTs também? Tem, a nossa área administrativa. Administrativo, normal, né, que o pessoal ali, acho que de back-office ali, financeiro. Exato. Uma recepção, não sei. Isso, o que tem mais CLT? O que pega? Cara, é mais isso, é a parte administrativa mesmo. Parte administrativa. Seria... Então, um contratinho bem feito, né? As orientações. Financeiro, administrativo mesmo? Financeiro e administrativo. Isso. Então, recepcionista precisa? Cara, administrativo ali... Dependendo da loja. Depende da loja. Lojas maiores que eu acho que tem loja que chega a ter 10 administrativos aí, né? Então, são lojas que já estão aonde a gente quer chegar. Por aí. E você se recorda de algum problema maior, assim, jurídico? Cara, graças a Deus tiveram, né? Não sei se é por a gente atuar já dessa forma. Eu trago isso muito da consultoria, né? Do preventivo, com certeza. Eu pegava muitas empresas dentro do próprio banco e depois quando eu prestei consultoria, que, cara, eles estavam derrapando em coisas que eles podiam ter feito alguma coisa lá atrás para precaver aquilo, né? Então eu já tinha um pouco mais essa cultura. A tua visão do jurídico é uma visão que é o ideal, correto, né, da prevenção, até, por exemplo, uma questão societária. Você vê que a gente não sabe de onde veio o tiro, né? Essa é a verdade. Você não sabe de onde que vem o problema. E o problema pode vir, às vezes, uma questão tributária grave, porque você está recolhendo de forma errada, contábil. Societária, que eu acho que é um ponto para vocês que são donos de loja muito importante, vocês ainda família, né? Como que fica esse ajuste? A revisão tributária também. A revisão tributária, porque o enquadramento, você pode estar gastando dinheiro e aí já entra numa questão que interessa muito para o empresário, que é o custo, né? De gastar e economizar. Entre o regime tributário, agora a gente tem a reforma também, que vai trazer mais impactos ainda, porque o Brasil já é um país extremamente complexo, do ponto de vista tributário, né? E você tem que... Para quem tá começando, então, para quem tava acostumado a pagar lá o impostinho descontado do salário, de repente vira um monte de boleto. Não, exatamente. Não, e pegando assim, experiência própria, a gente fez revisão tributária de uma loja de Santa Catarina. Cara, 4 mil por mês que os caras vão economizar. E uma loja pequena. É uma loja pequena. Uma loja grande, isso daí, a gente tá falando. E assim, 4 mil hoje, os caras vão crescer, amanhã é 10. Sim. Cara, 10 mil pra você botar no teu bolso. Isso é muito importante, cara. E é dinheiro em cima da mesa, né? Dinheiro em cima da mesa. É dinheiro que você não vê e não volta. Então, assim, eu prefiro muito mais fazer uma ligação para advogado de como a gente faz para não chegar no ponto do que ferrou. Me ajuda aqui. Porque até a margem de manobra do jurídico também é muito menor numa situação como essa.
Porque você já trabalha sobre algo que já aconteceu, que você não vai conseguir mudar. Então assim, pô, Diegão, vamos lá. O que aconteceu aqui? Ixi, cara, isso aqui já aconteceu. Vamos trabalhar em cima disso pra gente tentar diminuir esse problema, também evitar que aconteça de novo, mas não tem como apagar. Sim. O preventivo, ele te dá um leque de você fazer justamente o que você falou. Pô, eu quero inovar no meu negócio. Eu quero me diferenciar, eu quero fazer um negócio bem feito. Então, por exemplo, pô, eu tô com uma situação de locação que minha relação ali é meio fria. Então eu sei que o cara não morre, não é que ele também não é um casamento, o cara depende de você, mas é que tá alugando o imóvel dele, amanhã ou depois ele quer botar uma padaria ali, né? Sim. Então, mas você tá protegido, porque teu contrato não tá por prazo indeterminado. Sim. O cara te ligou ali, Diegão, daqui 30 dias eu quero de volta o meu ponto. Cara, 30 dias. E aí você investiu ali, hoje você investe um cara, bom dinheiro. Eu imagino, dependendo do vocês em Tararé, tenho certeza que aquilo ali já, o pessoal conhece vocês. Exatamente. Já sabe ali. Sim. Né? Sim, então, a gente tá ali há 4 anos, né? No mesmo ponto. É menor que um bairro de Curitiba, né? Então lá a gente... O cara nem, às vezes tem gente ali que o cara vai direto ali, bate na porta ali, chega ali, Sim. pô, queria trocar uma ideia, pô, tô com uma vontade de fazer um consórcio. Isso é mais raro, mas já tem acontecido, né? Tem aumentado, o né? ponto comercial Ele vai ganhando... Vai passando tempo, você vai virando referência e o negócio vai acontecer. Exato, isso é o ponto comercial. E aí você tem proteções jurídicas para isso. Então você pegar e falar pro teu locador, cara, eu posso manter o meu ponto aqui, eu consigo, porque eu preencho os requisitos para isso e tal. Mas então, isso é muito importante. Assim, hoje a gente não toma nenhuma decisão de expansão ou de qualquer movimento sem consultar o jurídico, sem consultar lá o financeiro. Isso é importante. Porque, cara... Tem reflexos jurídicos e à medida em que vocês vão crescendo, o valor das coisas também aumenta, né? Sim. Uma loja grande, ela só toma um atraso ali, vamos dizer. Quanto maior a loja, maior o tombo, né? Sim. Normal. Por exemplo, recentemente a gente tá pensando em aumentar lá a loja, né, de Rio Preto. Então, já tá nos planos ali. A primeira coisa que eu fiz foi consultar o jurídico. E aí, como funciona, né? Enfim. Eu acho que eu lembro desse contrato. Acho que eu lembro desse aí. Mas é verdade, isso é legal. Mas antes de dar um passo ali, vamos olhar. Mas eu acho que legal é caso concreto, porque quando a gente vai para caso concreto, a gente consegue analisar com mais... cabeça de advogado mesmo. E aí você vê, pô, mas beleza, vou fazer os investimentos, como é que vai funcionar? Será que eu posso pegar até, às vezes tem muito comum desconto, né? Às vezes não, daí vai muito da negociação. É uma questão mais negociar. Mas daí, será que depois porque daí o cara muda, faz um mezanino. Mezanino. Aí tá previsto que eu não quero esse mezanino. Quando você for entregar, você desfaz isso, que o cara vai gastar lá mais uma grana. Sim. Então assim, beleza, eu vou fazer esse mezanino, mas eu vou te entregar pós-reforma no estado em que está. Da reforma. Pode até mostrar como é que vai ficar um projetinho ali e tal. Assinou, cara, ninguém vai exigir, quando você for sair, você vai ter que voltar no estado, às vezes é até irreversível, dependendo da mudança. O cara mudou o telhado lá e tal. Sim. Então são coisas que às vezes podem parecer inocentes, mas pra gente já é muito corriqueiro. A gente sabe que acontece essas situações. E eu acho assim, o principal fator de você, né, buscar mentoria, buscar parceria, buscar consultoria, né? A gente está falando da consultoria jurídica, é você liberar a tua agenda para você focar no que realmente... Ser estratégico no teu negócio. Dá o retorno, né? E, cara, então, acho que isso que é o... E assim, você falou um ponto que eu concordo 100%. Por exemplo, eu não sei como montar um planejamento para mim de consórcio. Não é meu negócio. Entendeu? Eu preciso de você. Sim. Né? Então a gente tem os especialistas e hoje na complexidade no mundo atual... Cara, é tudo muito especializado. Então, o cara tem que manjar do que ele tá falando. Porque... E até no jurídico, que é um cara que trabalha com uma parte de direito penal. Ele tá no penal, ele tem nada a ver com o empresarial. São visões diferentes que ele não vai... Cada um no seu quadrado. Então, a gente tá falando, você vê como o horizonte é muito complexo. Mesmo eu tenho visto no consórcio, bem legal, até pessoal... do agro, o cara é especialista no agro, o cara é especialista em veículos, o cara é especialista em imóveis. Você vê dentro do nicho de consórcio, o cara está especializando dentro de uma área que já é especializada. Inclusive as nossas unidades, ela tem um selo de especialista em consórcio no agro, né? Legal. Que eles mandaram fazer um selo, então a gente tem, todos os nossos consultores se especializaram, foram mais a fundo, fizeram certificados, tiraram, e aí a gente recebeu esse selo aí. Então, que bacana. É bem interessante. Realmente é tudo nichado, né, Júnior? Quanto mais
Vocês têm até vou parabenizar, vocês já entrevistei outros licenciados, mas vocês têm uma visão muito de gestão, que é muito forte, e isso gera sustentabilidade no negócio, que é perenidade. Cara, você quer ter um negócio de longo prazo. Exato. Né? A gente fala de negócio familiar, e aí até podemos falar um pouquinho rapidamente, que a gente já tá indo pro final aqui da conversa. Papo bom, passa rápido, né, Diego? Então, bom demais mesmo. Já aproveitando e pensando assim, pô, vocês estão investindo a vida de vocês nesse negócio. Família, né? Os dois estão, todos os ovos estão ali, né? Sim. Que é o risco ainda maior para vocês, porque vocês estão os dois ali plantando juntos pro negócio. Então, como que é também trabalhar, né? E eu vejo que é muito característico da Demicon esse trabalho em família. Sim. É muito comum consultor marido e a esposa estão lá, o licenciado marido, licenciada que a esposa estão lá. Sim. Como que é esse desafio também, porque, né, nem tudo são flores. Vocês já falaram, pô, chega em casa, às vezes tá um lá querendo e o outro tá fervilhando. Voando e eu deitando. Exatamente. Mais ou menos. Não, segura, amanhã a gente fala e tal. Mas como que é esse negócio do desafio de trabalhar em família, né? Cara, assim, ó, vou falar, né, depois a Amanda pode dar uma visão dela, talvez ela mas, concorde, talvez mas não, né? Hoje, deixa eu falar primeiro, que daí ela chancela. Ou não, né? Mas assim, hoje meu pai e minha mãe também trabalham junto comigo, meu irmão mais novo fez os projetos arquitetônicos das unidades, então, cara, legal. Família inteira, né, no negócio. Isso é um negócio muito legal da Demicon, porque normalmente tem aquele preconceito, né? Não dá para trabalhar em família, empresa familiar é difícil, não sei o quê. Óbvio que é difícil, né? É complicado, mas quando você está numa empresa que já vem de uma essência familiar, então hoje a nossa CEO é filha do fundador, né? Então ela passou por todos. Demicon é uma empresa familiar. E olha o tanto que cresceu. Exato. Então, assim, a gente tem no comando uma essência familiar, né? Então isso já faz total diferença. Já tem essa sementinha ali. Exato. Hoje, se você pegar a grande maioria dos gestores da Demicon, são casais. Então, primeiro vai o negócio é bom, viu que a água tá quentinha, daí chama o outro, legal, né? Porque às vezes gera uma insegurança, ou então, às vezes um tem que prover para até que o outro chegue lá e consiga chegar numa renda fixa, num custo uma renda fixo, que seja, né, que seja compatível com o custo fixo. Para então, fazer a transição. A esposa segura a onda, ele vai, daqui a pouco ele vira, a esposa vem junto e vice-versa. Então, é isso. Assim, os principais desafios, cara, eu acho que eles podem a gente pode eliminar eles, tá? Fazendo um bom acordo. Então, eu acho que eu e a Amanda, a gente, desde o começo, a gente fez um belíssimo acordo, a gente sentou, a gente vai trabalhar junto, mas vai ser assim. Tem as definições claras também. Nós dividimos as funções. Então, definição de competências, né? Hoje eu tô mais no front comercial. E também respeitar, né? Porque essa mistura do que é casa do que é loja, né? Então tem que cuidar para não trazer também, né, essa mistura porque são coisas que você tem que separar, tem que saber separar, né? Sim. E tem muita coisa que a Amanda traz que às vezes eu não concordo, cara. Mas ela tá trazendo, tá dentro do papel dela que a gente combinou, então vamos botar para operar. E conta comigo, vamos para cima. Deu certo? Mete ficha. Não deu certo? Vamos revisar e vamos melhorar, ajustar e vice-versa. A gente estava falando sobre isso ontem até, né? Sobre essa questão aí de cada um ter um jeito de tocar, mas mesmo assim a gente respeitar outra coisa, né, que no começo eu questionava muito o que o Diego fazia. Então, por exemplo, ele fez tal coisa, eu ia lá e questionava, falava, não papel faz assim. da esposa. Hoje não questiona mais. Não, mas hoje é que a gente dividiu as funções. Sim. Então, assim, o que ele fez, e o que eu faço. Tem um respeito. Exatamente. Uma maturidade, eu acho. Exatamente. Também normal, né? E a gente foi muito pro lado da onde se sentia mais confortável, né? Eu sou um cara que sempre fui mais comercial, mais do tá na rua, tá na confusão, tá lá explorar o melhor de cada um. Sim. Exato, mais ali estratégico comercial. A Amanda surpreendeu, né? A gente, assim, no comercial absurdo. O primeiro ano dela foi a melhor vendedora de todas as equipes, né? Como gestora também vem se destacando. Mas assim, ela tem um negócio dela de
de processos, né? De, sabe, seguir o processo. Não, a gente Isso é fundamental. Ficar em cima dos processos. Que aí... O comercial precisa muitas vezes, né? Porque o comercial muitas vezes o perfil é acelerado. Sabe aquele negócio do comercial? Isso é natural do comercial, né? Ele precisa ser assim. Ele tem que meter a cara. Ele não pode ficar, né, se prendendo muito para fazer as coisas, porque senão ele não aborda, ele não, né, prospecta. E, em compensação, a gestão precisa também ter um manual, digamos, né? Sim. Um roteiro para não fazer tudo de cada um. Porque senão tem lá 10 comerciais, cada um faz de um jeito que quer. E a coisa também não anda bem. Exatamente. Daí, assim, foi o que a gente falou lá atrás. A gente tem os processos. Mas, às vezes, a gente não era fiel a eles. Então, hoje eu fico ali. Não, a gente combinou isso aqui, tem que fazer isso aqui. A gente combinou isso aqui, tem que fazer. Então não deixa sair do trilho ali. O trilho vai indo. E vai ganhando profissionalismo. Eu vou na frente colocando ali o combustível, a lenha, e ela vai ajustando para não sair do trilho, né? Então essa parceria deu muito certo também, né? Sim. Eu acho que ajudou muito a gente ali, porque a gente tinha uma visão empresarial de processo de tudo, mas acabava pecando ali, às vezes deixava um pouquinho. E é bacana, eu acho que você poder compartilhar, né, entre casais, assim, essa visão sincera, digamos, né, do negócio, porque às vezes separar, né? Saber separar, mas ter essa troca, sabe? Né? Assim, pô, daquilo que dá pra melhorar e tal. De ter alguém do teu lado ali que também tá olhando com uma outra perspectiva aquela coisa, o negócio em geral, e também trocar ideias que às vezes você tá com uma visão, né? Você tá com outra visão. Sim. E aí vocês chegam num denominador que é a melhor decisão para aquilo. Isso. A gente senta, analisa, tenta encaixar. É o comitê de casa. Na hora do café da manhã, tudo se resolve. Mas é bacana. Pessoal, brigadão, né? Assim, passou rápido, você vê como mas foi tipo uma análise aí 360 quase bem resumida, né? Evidentemente, em tudo que vocês passam ali por cima do negócio de vocês. Mas foi muito bacana, deixo a porta aberta pra gente fazer outros aí sobre outros temas da Demicon, tem muita coisa lá no dia a dia de vocês para abordar, com certeza também. E brigadão. Quer deixar um recado final aí, se vocês quiserem deixar um recado final aí da... Cara, eu vou primeiramente agradecer aí, né, pela oportunidade que você deu da gente estar falando sobre o que a gente ama, sobre a nossa vida, sobre a nossa empresa, né? Eu acho que é sempre bom estar falando, né? Parabéns pelo trabalho de vocês também, vocês fazem um trabalho fantástico aí, voltado... Tamo junto. Pro nosso mercado, que é carente disso, né? Então, bem carente. Parabéns. Então, você sabe que o que vocês precisarem, a gente tá à disposição também para ajudar vocês, né? Não, essa parceria já é de muitos anos aí. Aliás, e até devo um agradecimento de coração para você, para Amanda, né? Vocês dois aí pela parceria, porque na realidade eu tive, como eu te disse, no jurídico não tinha onde buscar esses conteúdos, então eu tive que pegar e aprender a partir do conteúdo de vocês, que não jurídico, para daí trazer pro jurídico, que é algo muito específico, né? Mas que ao mesmo tempo tem necessidade, como você falou também. Então é muito legal, bacana. Mas assim, eu acho que o recado que eu tenho para deixar é, cara, para você que está começando, né, no ramo do consórcio, né, seja na Demicon ou seja em outra administradora, eu falo mais propriamente da onde eu tô, né, da Demicon, você tem que ter a mentalidade de empreendedor, né? Seja resiliente, tenha foco, saiba que no começo não vai ser fácil, mas que com certeza, se você passar a arrebentação, você vai mudar drasticamente de vida e de patamar. Então, acho que é esse recado que eu queria deixar aí para todo mundo. Gostei da arrebentação. Mas acho que é bem por aí mesmo, faz muito sentido essa analogia. Essa analogia né? Passou ali, daí vem a... E é engraçado, Júnior, porque assim, todo mundo passa na Demicon, sabe? Tem a arrebentação ali, cara. Que é aquela fase comecinho, começando a faturar. Tem que se e aí 3 primeiros meses. Normalmente são os 3 primeiros meses. E aí, quando você passa, cara, não tem volta mais, entendeu? Só que muita gente não passa. E tá logo ali, cara. Tá logo ali. Só faltava mais 2 braçadas. Mas acaba ficando. Então, eu acho que essa seria a principal dica. E dá mais 2 braçadas e vai pra frente. Confia, acredita. Sim. E você, Amanda, algum recado final aí que você queira deixar também do que você vive aí para quem tá nos assistindo? Bom, falando um pouco dos processos ali que a gente comentou, é isso, pessoal. Põe os processos no papel e seja fiel a ele.
né, que dá certo. Tem que colocar também a coisa no papel, né? Sim. Show de Essa bola. foi a nossa virada de chave. Colocar bom. no papel. Parabéns aí. Sucesso pra vocês aí. Que cheguem até as 15 lojas, 20 lojas. Não preciso disso, não. Quem sabe os nossos consultores do plano de carreira cheguem lá. Cheguem lá aí, ó, que legal. A gente tá aqui Isso para é estruturar bacana. para eles. Então é isso, pessoal. Terminando mais um GMAcast. Sigam, compartilhem. E obrigado por estarem aqui conosco. Em breve teremos mais conteúdos como esse. Um abraço.